Qual será a melhor e a mais eficaz estratégia para vencermos as batalhas diárias que se levantam contra nós em nossos dias atuais? Eu sou o pastor Eberson Davi, missionário em Montargil, Portugal. Convido você a deixar o seu like e a se inscrever neste canal. Todos os dias estamos trazendo um devocional da Palavra do Senhor e orando juntos. Neste dia, ainda dando continuidade aos textos de 2 Crônicas, onde estamos aprendendo grandes lições com o rei Josafá, convido você a lermos juntos alguns versículos do capítulo 20 de 2 Crônicas, a começar do versículo 1, capítulo 20, versículo 1, que diz assim: E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros 2 amonitas, vieram à peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E no versículo 5: E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Então, conforme temos aprendido com os textos de 2 Crônicas, através da vida de Josafá, este era um rei temente ao Senhor. De todos os reis que Judá teve, Josafá foi um dos grandes reis que fizeram grandes reformas, que revolucionaram o ensino da palavra do Senhor e se dedicaram ao temor do Senhor em seus reinados. Josafá era um rei exemplar. Ele buscou o Senhor em todo o tempo do seu reinado. Porém, nesses versículos que nós lemos, nós verificamos que mesmo Josafá sendo um rei que temia o Senhor, isso não impediu que viesse sobre ele dias maus, dias terríveis, dias em que os seus inimigos iriam se juntar contra ele. No capítulo 17 de 2 Crônicas, versículo 11, nós lemos que os filisteus, que eram um dos maiores inimigos de Judá, davam presentes a Josafá. Tamanha era a adoração de Josafá ao Senhor, a devoção que ele tinha com as coisas do reino do Senhor, que como consequência os seus próprios inimigos o presenteavam. Mas agora no versículo 20 a história muda. Ao invés dos seus inimigos o presentearem, eles armam uma emboscada contra Judá e contra o seu rei Josafá. Trazendo isso para os nossos dias, para o nosso viver diário, nós podemos entender que, mesmo sendo nós cristãos que buscamos ao Senhor em primeiro lugar, que temos uma vida de devoção e adoração ao Senhor, buscamos os seus caminhos, temos atitudes de retidão para com o próximo, para com o Senhor, tememos ao Senhor acima de todas as coisas, mesmo sendo exemplo de um cristão, o dia mau pode chegar em nossas vidas. Os inimigos podem se voltar contra nós,
pode se juntar em emboscadas contra nós. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não se iluda. Se você for um crente fiel, temente ao Senhor, se um dia os seus amigos se voltarem contra você e se revelarem seus inimigos e começarem a lhe acusar e se voltar contra você. Esse dia mal pode chegar para qualquer um de nós, assim como chegou na vida de Josafá. E a palavra do Senhor diz que Josafá tem uma reação. E qual seria a reação de Josafá? Qual seria a sua reação? Se você, depois de tantos anos buscando ao Senhor, fazendo tudo direitinho, conforme o Senhor Jesus manda em sua palavra, lendo o Senhor, orando, consagrando a sua vida, se o dia mal chegar para você, o que você faria? Se desesperaria? Jogava tudo para o alto? Esquecia do Senhor? Voltaria para as práticas mundanas? Então vamos ver o que Josafá fez. E lá no versículo 3, diz o que Josafá fez quando os 3 reinos, que foi os Moabitas, os Amonitas e os Edonitas, se voltaram para invadir Judá. Então, 2 Crônicas 23 diz assim: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Então a reação de Josafá foi de continuar orando, continuar buscando ao Senhor. Não foi uma reação de desespero, muito pelo contrário. Ele se voltou para o Senhor e adorou ao Senhor e buscou ao Senhor e apregoou um jejum em todo o seu reino. Então ele conclamou a todo o povo a orar e a jejuar e a se consagrar perante o Senhor, esperando o livramento em Deus. Meu amado, então assim que nós devemos agir quando o dia mal chegar em nossas vidas, quando a aflição chegar à nossa porta, que nós possamos seguir o exemplo de Josafá. Em vez de se desesperar, buscar ao Senhor ainda mais, com mais intensidade. Quando o dia mal chegar na sua vida, que você possa orar ao Senhor, consagrar a sua vida ainda mais. Se você era uma pessoa de oração, que você possa passar a ser uma pessoa que ora ainda mais. Se você lia a palavra do Senhor, que você possa ler ainda mais. A igreja sempre avançou e sempre cresceu em épocas de crise. O período em que a igreja do Senhor mais cresceu foi o período onde a igreja estava sendo ameaçada, quando a igreja estava sendo perseguida. Foi o período onde mais crescimento houve do Evangelho do Senhor. Então, meus amados irmãos, quando as lutas vierem, que nós possamos ter resposta em oração, que nós possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e buscar ao Senhor e clamarmos a Deus. E ainda continuando no texto, 2 Crônicas 20, agora lá no versículo 12, diz assim: nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então, nesse versículo, Josafá admite a sua incapacidade de resolver os problemas com a sua própria força. Ele não tinha força para lutar contra aqueles contra aqueles 3 exércitos que se levantaram contra Judá. E ele admitiu a sua fraqueza perante o Senhor e disse que os seus olhos estavam postos no Senhor. E lá no versículo 13 diz: E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus
filhos. Então Jeosafá conclamou todas as famílias a buscarem ao Senhor, desde as crianças até as mulheres, os jovens, os anciãos. Então toda a família estava voltada para buscar ao Senhor. E lá no versículo 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Metanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temas nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. E aqui diz aquela célebre frase: porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, depois de Jeosafá buscar ao Senhor, o Senhor assume para si aquela grande batalha. Então, meus irmãos, que possamos seguir esse exemplo, clamarmos ao Senhor no momento de angústia, e saberemos que o Senhor levará sobre si as nossas fraquezas e batalhará as nossas batalhas. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós queremos louvar ao Senhor e bendizer o Teu santo nome, porque Tu és santo, Tu és tremendo, Tu és o Deus que vence todas as batalhas. Tu és o nosso Pai celestial, que toma para si as nossas guerras, as nossas lutas. Ó Deus, mas que nós possamos ter a atitude de Jeosafá, de clamarmos ao Senhor quando as nossas forças acabarem, e admitir que somos fracos, que em nós não conseguiremos vencer as batalhas. Ó Deus, que possamos admitir a nossa fraqueza e clamarmos ao Senhor em adoração no momento da angústia, assim como Jeosafá fez. Ó Deus, tira de nós todo orgulho, toda altivez de espírito, tudo aquilo que nos impede de voltarmos para o Senhor, e dá-nos um coração humilde, ó Pai, para que possamos admitir a nossa fraqueza. Ó Deus, peleja por nós, toma as nossas lutas como vossas lutas. Toma, Senhor, nas Suas mãos e vence as nossas batalhas, ó Pai. Em nome de Jesus, que o meu irmão, que a minha irmã possa adorar ao Senhor quando as batalhas se levantarem contra eles, e que juntos possamos vencer todas as batalhas orando ao Senhor e pedindo que o Senhor vença por nós. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.